Vamos para a análise do conteúdo programático de língua portuguesa do edital do concurso dos Correios, nível médio 2024. Então, nós temos aqui 12 conteúdos, 12 tópicos, que aí a gente pode observar que eles estão divididos em conteúdos da língua portuguesa. Quando nós olhamos esse conteúdo programático de português, ele é basicamente 90% da língua portuguesa para concurso. O que só não está contemplado nesse edital de língua portuguesa, de assunto mais recorrente, é estrutura e formação das palavras, é fonética e fonologia e figuras de linguagem. Basicamente, esses 3 tópicos não estão contemplados. Tudo está contemplado aqui. Então, uma quantidade de conteúdo muito grande. Se você olha o tópico 1, compreensão e interpretação de texto, é a base, em todo o conteúdo cai. Algumas bancas, até metade da prova é sobre compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual, então são os tipos de texto. Nós temos gênero e temos tipos. Os tipos, nós temos uma lista mais limitada: narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, dissertativo expositivo. Nós temos o injuntivo também. Então, são esses os tipos de texto. Basicamente, 4 a 5 tipos de texto nós temos. E aí depende muito da linguagem, do foco, se é nas ações, se é em descrever o ambiente. Então, a tipologia textual, ela cobra essas características de alguns trechos ou que predomina em um texto como um todo. Nós temos aqui ortografia oficial. Então, ortografia é um conteúdo básico em quase todos os concursos. E aí, na ortografia, nós temos as regras de escritas corretas das palavras, nós temos grupos de palavras que eles têm mais de uma possibilidade de escrita, por exemplo, o uso dos porquês, o mal com U, o mal com L, o onde, o aonde, o de onde. Então, temos grupos de palavras que, a depender do contexto e do significado, uma palavra ela é mais adequada que a outra. E temos as regras do uso do X, do CH, do J e do G, do X. Nós temos do S e do Z. Então, para citarmos as mais comuns. Então, ortografia oficial é a escrita correta das palavras. Então, pautada muito por regras, por uso correto de algumas letras que possam trazer o som igual, mas aí você tem que observar se há alguma regra que vai indicar que o uso correto é um e não outro. Nós temos também a acentuação gráfica. A acentuação gráfica são as regras de acentuação, e aí são muitas. Nós temos as básicas de oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos, até regras mais específicas, do hiato tônico, do ditongo aberto, tônico também. Nós temos muitas regras, e aí cabe ao estudante dominar esse conjunto de regras, porque é um conteúdo que você pode acertar muitas questões, você pode ter ali uma pontuação boa nessa prova, justamente nesses conteúdos aí que não vão trazer muita surpresa. Quando você aprende as regras de acentuação, você tem um maior domínio ali para acertar as questões sem nenhuma surpresa. Diferentemente de ortografia, que aí pode aparecer uma palavra que você nunca ouviu e aí não sabe nem a etimologia dessa palavra, a família dela, para associar alguma das regras. E a acentuação é um conteúdo que eu acho que é um conteúdo que dá para acertar praticamente todas as questões, para quem estuda bem as regras. Emprego das classes de palavras, e aí um conteúdo enorme, na verdade é o maior conteúdo da língua portuguesa, porque aí nós temos as 10 classes de palavras tradicionais, de substantivo até interjeição, cada classe tem suas regras, tem suas flexões ou classificações, então é um conteúdo bem extenso,
Mas aí em destaque nós temos pronomes, verbos e conjunções. São as classes geralmente mais cobradas. Nós temos o emprego do sinal indicativo de crase, então o uso da crase, as regras de crase. Crase é uma fusão, certo? Então ela pode resultar na construção da oração, uma preposição é exigida e um termo que aí vai aceitar a fusão. Pode ser o a, artigo, pode ser o aquela. Então, temos crase, o a qual, temos crase com outros elementos que não seja com o a isoladamente. Temos locuções femininas que também já possuem crase na estrutura. Aí nós temos sintaxe de oração e período, e aí é justamente para você diferenciar frase, oração e período, os tipos de período composto por coordenação, período composto por subordinação, período misto, e aí você vai ter que ter um domínio aí, tanto do estudo de verbos, análise sintática e conjunções. Esse conteúdo exige essas premissas. Pontuação, então o uso correto dos sinais de pontuação, e aí depende muito da estrutura, das orações do período. O uso do sinal mais recorrente é da vírgula, então tem uma quantidade maior de regras. Concordância nominal e verbal, então conteúdo extenso, mas aí cabe focar nos principais casos de concordância verbal e nominal. Regência nominal e verbal também, um conteúdo extenso, mas aí tem verbos e nomes, principalmente verbos bem recorrentes, igual o verbo assistir, certo? Ele é bem recorrente, o verbo aspirar. Então, focar nesses verbos, o verbo preferir. Nós temos significação das palavras, que aí a gente também chama de semântica, então, o sentido das palavras. Aí nós podemos estudar sinônimo, antônimo, parônimo, homônimo, ambiguidade, certo? Então, esse universo aí, polissemia, de escrita da palavra, e aí quando nós temos termos que podem equivaler ao significado, tem significado oposto, significado parecido, ou som e escrita parecidas. Então, é esse o universo da semântica. E o último, que não é tão recorrente em provas de língua portuguesa, é redação oficial. Aspectos gerais, características, padrões, emprego e concordância de pronomes de tratamento. Então, muitos concursos, eles não estão exigindo mais redação oficial. Notem que não é para produzir uma redação dissertativa, argumentativa. Muita gente vê o nome redação já acha que é uma prova de redação para você produzir um texto. Não. Redação oficial são regras. Nós temos o manual de redação oficial da presidência, que traz um padrão, e aí são formas de tratamento adequada para você escrever um ofício, um memorando, certo? Então, uma ata são documentos, geralmente públicos, documentos mais formais, que eles exigem algumas regras, não só do estilo do documento, como regras de tratamento, a quem vai ser direcionado aquele documento. Então, esse conteúdo de redação oficial, em algumas provas, ele aparece em conhecimentos específicos de agente administrativo, por exemplo, concurso de prefeituras, até a gente encontra esse conteúdo na parte de conhecimento específico, porque ele é do dia a dia, do administrativo também, a depender do órgão, né? E aqui ele foi cobrado em língua portuguesa porque ele é um conteúdo de língua portuguesa. Ele exige algumas regras que envolvem pronomes de tratamento, por exemplo. Então, aqui nós temos o estudo de língua portuguesa para o concurso dos Correios de nível médio. Então, temos 12 tópicos, certo? 12 tópicos aqui para essa prova do concurso dos Correios. São conteúdos grandes, é a maior parte da gramática, e aí requer estratégia, certo? Estratégia de estudo é essencial para que você
tenha um bom proveito nesse curto espaço de tempo até a prova.